desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Você pode se inscrever, né? Também dar um like, também clicar no sininho. Tudo isso é importante para que a plataforma esteja indicando o canal para outras pessoas, para as pessoas que gostam de estar ali vendo vídeos, divulgando, navegando no YouTube e tal. Isso é muito importante para a gente. E sem falar também que o canal continua a crescer. Não é isso? Pastor Pedro Moura, você está com frio? Não estou não, rapaz. Olha, veja só. Eu vesti essa blusa de lista. De manhã eu vesti essa blusa de lista. Aí a Dulce disse, é melhor você botar um casaquinho jeans, um casaquinho jeans, Sim. aí fica mais sóbrio. Muito bem. A irmã Dulce também nas horas vagas. Mas não estou com frio, não. Style. Então, por que não, né? Deus abençoe. Style, né? Com a imagem, né? Tá certo. Deus abençoe. Pastorzão, bom dia, querido. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Coisa boa saber que o senhor está aí já a todo vapor. Já choveu aí em Salvador ou não? De manhã cedo, sim. Olha aí, rapaz. Agora tá nublado, mas o sol tá por detrás e... comandando tudo. Eu não sei, daqui a pouco chove de novo. Sim, muito bom. Rapaz, e completa a cota de água na cidade. Como diz um amigo meu, que inveja santa, viu? Meu Deus do céu. Aqui tem 150 dias, eu acho que não chove nesse lugar, meu Deus do céu. Que coisa, como é que Juscelino leva vocês para um lugar tão seco, né? Um lugar bem seco, não é, rapaz? Pois é, né? O cara quis botar a gente no centro, mas ele esqueceu que no centro não chove. Ou chove pouco, né? Mas, mas meu pastor, tudo mais, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo. Bênçãos de Deus sobre nós, sobre nossos filhos. Amém. Somos sempre agradecidos a Ele. Amém. Irmã Dulce está bem? A Dulce está bem. A nossa netinha Luísa teve um acidente de carro lá em Louisville e graças a Deus ela não sofreu nada. Agora o carro dela deu perda total. E o bom da história é que o outro motorista é que foi o causador. Foi uma menina, ela estava saindo do estacionamento da universidade, ela já começou as aulas da Universidade de Louisville. E ela ia saindo do estacionamento e entrou uma estabanada lá e pegou o carro dela mas graças a Deus ela teve dores e a universidade providenciou, levou-a para o hospital da própria universidade, mas foram dores e graças a Deus ela está bem, inclusive as dores já passaram. Somos grandemente agradecidos a Deus. Amém. Meu Deus, rapaz, então foi sério, né? Para dar perda total no carro, a pancada foi segura, né? Meu Deus, misericórdia. Muito bem. Vai ficar sem carro até o seguro pagar, não é? Sim. Até o seguro pagar para ela poder comprar outro carro. Os pais levam ela, um leva, outro vai buscar, o outro leva, um vai buscar na universidade enquanto não acontece. Geralmente isso não demora lá, não. Sim, é verdade. É mais tranquilo, né? Muito bem. Bom, nós já estamos então aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, estamos aguardando você também aqui no chat, se você quiser mandar aí o teu alô, teu bom dia, você que pode ir lá para o canal de TV no YouTube, vai lá, dá o teu alô, dá o teu bom dia por lá pra gente, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo também aqui no chat, né, lendo aí todos os recadinhos que chegarem, já estamos ao vivo lá no YouTube, e não esquece de se inscrever, compartilhar o link também do YouTube, nós queremos muito crescer com esse canal, né,
Eu tenho certeza que vai ser bênção para muita gente que tem conhecido a rede, inclusive através do YouTube, né? Através das redes sociais, o YouTube, o Instagram também, né? O pessoal tem muita gente que tem chegado aqui na rede porque viu, né, no YouTube, viu no Instagram. Então, por isso que vale muito a pena você ir lá, e aí não esquece de dar um like lá na programação, né? Além de se inscrever no canal, clicar lá no sininho também, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas aí, em nome de Jesus, pela plataforma. Gente, 10 horas e 9 minutinhos. Pastorzão, então vamos partir lá para as perguntas da semana passada, e daqui a pouquinho eu vou falar com o senhor. Eu quero falar sobre o tal do Flamengo, que ontem sofreu, meu Deus do céu, que sofrimento. Jogar na altitude ali não é para poucos, né? Eu lembro que o maluco lá do Galvão Bueno, ele falava que era uma covardia, né, a Conmebol permitir jogos ali, que era desumano, que tem jogadores que desmaiam quando saem dali, vão para hospital, vão para oxigênio e tal. É uma loucura, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? E o Flamenguinho ontem sofreu, a bruxa tá solta lá no Flamengo, tem 7 lesionados, mas conseguiu avançar a fase, né? Que é o mais importante. Mas muito bem. Vai jogar. Não, no intervalo a gente fala, né? No intervalo. Aí a gente começa a falar e dá vontade de falar mais, mas vamos logo para as perguntinhas da semana passada, né? Que tem aqui, eu estou vendo, são várias perguntinhas, né? E tem delas aqui, a primeira, por exemplo, é bem grande, né? E tal, bem interessante. E a gente vai estar trazendo então a pergunta. O programa da semana passada, né? O tema do programa da semana passada foi a natureza da igreja. Foi usado o texto lá de Mateus 16, 18 a 20. Né, que o senhor me permite, pastor? Eu vou ler aqui o texto rapidinho, né? Só para. É lindíssimo esse texto. Leia assim. Para o povo ficar atualizado aí de que foi que se tratou na semana passada. E diz assim, ó, Mateus 16, versículos 18 a 20, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E o 20 diz: Então ordenou aos discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então tá aí, ó, Mateus, esse foi o versículo usado, né, na semana passada. E a primeira perguntinha, já aí, da semana passada ainda, né, que são perguntas remanescentes, vamos dizer assim. A primeira dela é o seguinte: pastor, eu fiquei prestando toda a atenção ao ensino que o senhor ministrou no capítulo 16 de Mateus. Eu sei que as questões lhe foram dirigidas, foram sobre o assunto, lá dos versículos 18 a 20. O nome de Pedro, o trocadilho Pedro, pedra, o Hades, as chaves do reino dos céus, a autoridade de ligar e desligar e a proibição de dizer que Jesus era o Cristo. Eu pergunto, em que língua o Evangelho de Mateus foi escrito? Hebraico ou aramaico? Se foi em hebraico ou aramaico, por que o nome do apóstolo é Pedro? Era esse o nome aramaico de Pedro? Outra pergunta. Quando Jesus disse, tu és pedra, que língua ele usou e qual foi a palavra que ele usou? Pastor, sua explicação foi muito difícil de entender. Eu e minha esposa ficamos confusos. Por isso, pedimos que o Senhor nos ajude, porque na explicação passada não fomos ajudados. Muito obrigado, pastor. Muito bem. Olha. Diga, meu pastor. Pelo que esse casal relatou, eles acompanharam bem. Sim. Inclusive os assuntos, né? Eles tinham em mente e listaram isso, né?
Eu só lamento que não tenha ajudado, não é? Mas eu vou tentar novamente. Vou tentar ajudar agora, quase que repetindo o que falamos da pergunta deles, mas de uma forma assim, quem sabe, mais didática, mais prática, para eles entenderem melhor. Bem, o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, ainda que muitos estudiosos afirmem que Mateus escreveu em grego. Na verdade, o que predominou na igreja em Jerusalém, o que predominou foi uma tradução do aramaico para o grego. O Evangelho de Mateus tem sido considerado o mais importante dos evangelhos sinóticos. A argumentação, às vezes há uma argumentação de que Mateus era judeu, não é suficiente para negar, por exemplo, que ele tenha escrito o Evangelho em grego. Os apóstolos falavam grego, era a língua mais importante daqueles dias. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, Mateus poderia ter escrito nessa língua, isto é, em grego, mas, na verdade, ele o escreveu em aramaico. E o que aconteceu, como já dissemos, foi uma tradução do aramaico para o grego. A segunda pergunta dentro dessa questão, dessa dúvida do casal ouvinte, é que Pedro não é nome aramaico. Pedro é nome grego, Petros. É esse o nome que aparece no Novo Testamento. Eu te digo que tu és Pedro, Petros. É a palavra que no Novo Testamento escrito em grego é a palavra que está vigendo. Agora, se fosse aramaico, não seria Kefas, que é transliterado por Cefas, palavra que significa pedra, né? Uma outra coisa que os ouvintes disseram é que quando eu, Pedro, disse que Jesus o chamou de pedra, tu és pedra, Jesus não chamou Pedro de pedra. Jesus disse, tu és Pedro. Jesus o chamou de Pedro, Petros. Então, o nome Petros é grego. Agora, quando ele disse sobre esta pedra, aí ele usou a palavra Petra. Olha, Petros, Petra, que significa, que é exatamente o significado do nome do apóstolo. Então, Jesus não disse, eu te digo que tu és pedra. Não. Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro, né? Lego hoti su ei Petros. Eu te digo que tu és Pedro. Então, a ideia, o que o ouvinte entendeu, não foi bem aquilo que nós ensinamos. A Vulgata traduziu, não é? Eu te digo que tu és Petrus, em latim, Petrus, com U. Em grego é com OS, Petros. Em latim é com US, Petrus. E em português é Pedro, né? E a palavra significa pedra. Agora, a questão sobre esta pedra, a pedra não é Pedro. Superanque a Petran,
o que Jesus está dizendo é sobre esta confissão. A pedra é a confissão de Pedro. E que confissão? Quando Jesus perguntou quem dizem os homens ser o Filho do Homem, várias opções surgiram ali no meio dos apóstolos. Mas Jesus disse: e vós? Então Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Essa é a confissão. É sobre esta confissão, sobre esta pedra, sobre esta confissão, a confissão do nome de Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Acho que é mais ou menos por aí. Se a dúvida persistir, pode perguntar novamente, que a gente tenta melhorar ainda, se Deus quiser. Por favor. Welber. Muito bem, meu pastor. São 10 horas e 20 minutos em Brasília, 10 e 20 na nossa capital. Já estou vendo aqui várias pessoas chegando aqui no chat, mandando aí já alô, bom dia. Daqui a pouquinho, no intervalo, a gente vai estar conversando com todas essas pessoas. É lindo, né? Os recados de todas essas pessoas, interagindo aqui com os nossos ouvintes que estão tanto no WhatsApp quanto no chat aqui do YouTube. Então vamos lá, meu pastor, vamos para a segunda perguntinha, né? A segunda pergunta é a seguinte: Pastor Pedro, eu gostaria de lhe chamar de meu pastor, porque esse cuidado em nos ensinar não tem preço. Tanta gente por aí falando mal da igreja e o Senhor mostrando o trabalho da igreja. Quando o Senhor chamou de autoridade, ele colocou entre aspas aqui a palavra de Jesus dirigida ao apóstolo Pedro sobre ligar e desligar, para mim foi uma grande surpresa, porque eu nunca havia pensado assim. Vejo agora o trabalho missionário da igreja como ligar e desligar. Seria possível o Senhor repetir o ensino passado sobre o assunto? Olha, que honra, não é? Para mim, ser chamado de pastor de pessoas tão queridas, tão nobres. Muito obrigado, a honra é minha, de ajudar os irmãos no entendimento melhor da palavra de Deus. Então, eu diria assim: quem fala mal da igreja, fala mal do Senhor. Porque a igreja é o corpo e o Senhor é a cabeça do corpo. Então, fala mal de uma pessoa, fala mal dela toda, da cabeça aos pés, né? Então, quem fala mal da igreja, fala mal do Senhor. Também, quem fala mal da igreja, fala mal de si mesmo. Isso é, se a pessoa que está falando mal é parte do corpo, que é a igreja. Então, o que há de erro, de pecado na igreja, somos nós que levamos para dentro da igreja. Sobrecarregamos a igreja com nossos pecados. Então, isso de ficar, pecado da igreja, perdoa o pecado da igreja, perdoa os pecados que eu estou levando, perdoa-me os pecados que eu estou levando para dentro da igreja, que é a igreja de Deus vivo. Paulo diz a Timóteo: coluna e firmeza da verdade. Então, o trabalho missionário da igreja é ligar e desligar. Então, quando levamos nossas ofertas, por exemplo, nas campanhas missionárias, estamos contribuindo para desligar milhares de pecadores das garras de Satanás. Quando oramos pedindo que o Senhor levante obreiros para os campos missionários, estamos pedindo recursos para desligar pecadores das amarras de Satanás e trazê-los
para a luz do Evangelho da graça do nosso Salvador Jesus Cristo, da graça do nosso Deus. Então, isso é ligar e desligar. E essa autoridade, a palavra é essa, foi dada à igreja. Lembre-se que no capítulo 16, Jesus se dirige a Pedro, mas no capítulo 18, ele se dirige a todos os apóstolos. Acho que é essa a questão. Muito bem. De número 3. Pastor, o apóstolo Pedro foi louvado quando declarou que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Está lá em Mateus 16, 13 a 20. Mas o que me impressiona é que logo em seguida, quando Jesus falou sobre sua morte, que havia de acontecer em Jerusalém, esse mesmo apóstolo tomou-o à parte e o repreendeu, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Está lá em Mateus 16, 22. Pastor, como a gente pode entender isso? Pois é, isso é minutos depois, né? Uma mudança tão radical, né? Na forma de pensar, de ver aquela situação. Mas lembre-se, Pedro foi o apóstolo mais tentado entre os 12. Eu estou aqui excetuando Judas, porque Judas era endemoniado, é outra coisa, Pedro não era. Então, muita experiência, o Senhor permitiu que Pedro vivesse para nos ajudar em nossa caminhada cristã. E olha como fomos ajudados, amplamente ajudados por esse apóstolo Pedro. Então, uma outra questão aqui no texto é que o inimigo está atento a qualquer brecha que o crente der, e ele vai entrar por essa brecha. Por isso, o mesmo Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Na 1 de Pedro, capítulo 5. Por quê? Porque ele tinha uma vasta experiência de tentação. Então, a reação de Jesus, naquela hora, diante de Pedro e dos apóstolos, foi muito forte, uma reação forte de Jesus, exatamente por causa da gravidade da palavra, né? Jesus, voltando-se para os apóstolos, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Imagina o susto que aquele apóstolo levou quando foi chamado de Satanás, assim abertamente. Mas Jesus continuou: que me serves de escândalo, de blasfêmia, de perturbação, porquanto não estais pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Mateus 16, 23. Satanás não pensa como Deus pensa, foi claramente que Jesus falou a Pedro, não é? Ele pensa totalmente diferentemente, em sua totalidade, da maneira como Deus pensa. E aquilo fez o apóstolo e os apóstolos entenderem que Satanás estava por ali, porque Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então, os apóstolos não notaram isso, mas Jesus sabia que um espírito estava ali, falando ao coração de Pedro. E esse espírito era Satanás. Olha, não percebemos muitas vezes a presença desse espírito.
mas é uma realidade. Ele vai estar sempre pronto, né? Como diz Pedro na sua carta, o diabo, vosso adversário, está rodando como a estratégia do leão, das leoas, para pegar uma presa. Assim, Satanás está como um leão cercando a presa. Há um hino americano, eu nunca ouvi ser cantado em português, daqueles hinos que nós chamamos espirituais, né? Cuja a letra, o título é A Vitória é Minha, Victory is Mine. É o nome do hino, pode ser acessado no African American Heritage, no YouTube, African American Heritage. Vai encontrar esse belíssimo hino, Victory is Mine. Ele diz, a ideia da letra é de uma pessoa que está cercada por tentação de Satanás. Aí ele diz, I told Satan, get behind me. Eu disse a Satanás, I told Satan, get thee behind me. Eu disse a Satanás, para trás de mim. Para trás de mim. No hino, o autor da letra repete as palavras de Jesus e diz, a vitória hoje é minha. Por quê? Porque Satanás não resiste ao nome e ao poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso Pedro disse, sede sóbrios, vigiai. Satanás está pronto para lhe destruir. Podemos continuar, irmão. Muito bem. A pergunta de número 4 diz assim, pastor, para mim a saudação de Paulo na carta aos Colossenses é uma das mais belas e mais completas. Como se vê, a igreja é composta de santos, aí ele botou entre aspas aqui, santos e fiéis irmãos, fecha aspas. Alguém perguntou na semana passada se essa definição era sua. Minha pergunta é esta: quando se deve usar esse adjetivo no singular, ou seja, santo, e quando se deve usá-lo no plural, santos? Então, é uma saudação, Colossenses capítulo 1, versículo 1, é uma saudação linda e completa sobre a igreja, né? A igreja é composta de santos e fiéis irmãos em Cristo. É a igreja que é essa composição de santos e fiéis irmãos em Cristo. Agora, sempre que o adjetivo santo for usado para a igreja, para um grupo de pessoas, para homens, para mulheres, ele será no plural. Por exemplo, santos e fiéis, irmãos, santos profetas, santos apóstolos, igreja dos santos. Então, sempre que for estiver referindo a humanos, individualmente, em grupo, como a igreja é, o adjetivo será plural, santos. Agora, quando for referência à Trindade, será no singular, o Santo Espírito, o Santo de Deus, que é Jesus, o Deus Santo, que é o Pai, no singular. Mas para referir-se à igreja, aos profetas e aos apóstolos, será no plural. Santos profetas, santos apóstolos, igreja dos santos. Creio que é por aqui, irmão. Muito bem. A pergunta de número 5 diz assim, pastor,
Quando o Senhor respondeu à pergunta levantada por um ouvinte católico sobre o Papa, o Senhor disse que Pedro não foi o primeiro Papa. Eu não sou católico, mas penso de modo diferente do Senhor, bem diferente. Na Bíblia, Pedro se diz bispo e o Papa é chamado bispo pela Igreja Católica. Pergunto, por que o Senhor afirmou que ele, Pedro, não foi o primeiro Papa? Então, vamos por parte, não é? Por partes. Primeiro, é uma pergunta que eu faço ao ouvinte. Onde Pedro se diz bispo? Quem fala sobre isso não é Pedro, mas Paulo, no livro de Atos, não é? Quando ele está se despedindo dos anciãos em Éfeso, ele afirmou que o Espírito Santo constituiu aqueles anciãos de Éfeso, constituiu bispos. Eles foram constituídos por Deus bispos. Atos capítulo 20. Agora, a palavra bispo no original grego é episkopos. Episkopos, cuja ideia é a ideia de um superintendente, um homem que administra, né, que superintende. Então, esse título não é o título do Papa. O título do Papa significa que ele é pai, não superintendente. Agora, o título de Pedro é apóstolo. Pedro escreveu 2 cartas. Em nenhuma delas se diz Papa. A palavra Papa não pertence ao léxico do Novo Testamento. Como líder religioso, não. Então, Pedro, em suas cartas, ele se apresenta como apóstolo de Jesus e como escravo ou servo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É a maneira como ele se apresenta. Então, são títulos distintos, não é? Pedro nunca foi Papa e o Papa não é superintendente da igreja, não é? Porque é episcopos. Então, o título dele é bem distinto do título de superintendente, que é episcopos. Episcopos. O título dele é pai, né? E, assim, diga-se de passagem, um título sem qualquer suporte no Novo Testamento. Pelo contrário, um título proibido pelo Senhor. Mateus 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Olha o nome, o título do Papa aí. Mas Jesus disse que é proibido chamar um líder terreno de pai. Então, a ideia é Pedro não se diz bispo em lugar nenhum, embora seja. A palavra bispo é episcopos, que significa superintendente. O título de Pedro não é o título de superintendente, mas de apóstolo e servo, diáconos. Pedro é
servo, diáconos, e Pedro é apóstolo, não bispo. Como a pessoa está dizendo que se Pedro era bispo, o bispo da Igreja Romana é o Papa e Pedro foi o primeiro Papa, sem nenhum suporte nas Escrituras Sagradas. Então, os títulos são distintos. Pedro nunca foi Papa e o Papa não é superintendente da Igreja, e o Senhor Jesus proibiu os crentes de usarem esse título de pai para um ser humano, Porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. Podemos ir, irmão? Muito bem. A próxima pergunta. Pastor, é chaveiro ou não é chaveiro? Uns dizem que sim e o Senhor diz que não. Então, quem vai abrir as portas do céu quando nós morrermos? Pois é. Não sou eu que digo, não é? A Bíblia trata de nenhum chaveiro no céu. Em nenhum lugar diz que Pedro era chaveiro, que os apóstolos são chaveiros, né? Ninguém entra no céu porque um homem está lá no céu para abrir a porta. O acesso para o céu é Jesus, somente Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é o que Jesus ensina sobre essa questão. Então, não se entra por causa de Pedro, nem de João, nem de Paulo no céu. O sangue do Calvário é que nos reconcilia com Deus e Jesus nos dá o acesso. A metáfora, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, a metáfora, a porta, o significado dela é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é uma porta, como você tem em sua casa, ele é o acesso único que você tem de Deus. E veja só, veja a preocupação do ouvinte. Quem vai abrir a porta quando eu entrar no céu? Se isso tivesse entregue a Pedro, ia ter confusão. Ia entrar gente que não era para entrar e não ia entrar gente que era para entrar, porque era Pedro que tá fazendo isso. Não. Na hora da morte de um crente, quem o recebe é o Senhor Jesus. O exemplo está em Atos capítulo 7, quando Estevão está morrendo, e Lucas diz que ele viu o Senhor se levantar do trono. Então, os crentes são recebidos pelo Senhor Jesus, naquele lugar maravilhoso que ele indicou ao ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se aquele ladrão quisesse aceitar esse acesso oferecido por Jesus, ele também seria salvo. Jesus é a porta, isto é, Jesus é o acesso. Não tem um chaveiro lá para receber você, nem para receber ninguém. Pedro ainda está na sepultura até hoje. Imagine o tamanho da fila de gente para entrar no céu pela porta que Pedro vai abrir. Ele está na sepultura. Até hoje vai permanecer na sepultura até a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a parousia. Então, a ideia é: não tem chaveiro no céu. Não tem chaveiro no céu. O trabalho da igreja, Mateus 18, é agregar pessoas que vão para o céu, mas elas vão para o céu por Cristo. E elas entram no céu porque o Senhor Jesus é o acesso
a presença de Deus, o Pai. Chaveiro no céu? Negativo. E 4 minutos, 10h44 na nossa capital. Vamos lá para a última pergunta, então, meu pastor. Vamos. Pastor, gosto muito de música e admiro a sua cultura musical. Sinto que o senhor fala sobre música com muita segurança. Inclusive, eu gostaria de adquirir o CD Canta a Sã Doutrina. No último programa, o senhor falou sobre uma ópera italiana e eu não consegui anotar o nome da ópera e o nome do compositor. Eu sei que falava em Inferno. Poderia repetir para mim? Eu imagino. A ópera não é italiana. A ópera é alemã. E o nome dessa ópera é Orfeu. Ora, a palavra que na tradução em português, a palavra é inferno. Mas o original em inglês é underworld. Underworld. Under, embaixo, world, mundo. Embaixo do mundo é o submundo. Orfeu no submundo, era lá foi para lá que ele foi procurar a amada dele, que se chamava Eurídice. O nome é Eurídice. Então a ópera é alemã. O compositor é um alemão do início do século XIX, chamado Jacques Offenbach. É esse compositor da ópera Orfeu nos Infernos. É linda, desde a abertura. Uma coisa rara, na partitura orquestral dessa ópera é o solo de um bombardino, um instrumento que corresponde ao violoncelo na orquestra sinfônica. O bombardino é um instrumento da banda sinfônica. E esse instrumento tem um som notável. Eu gosto muito desse instrumento, chama-se eufônio, mas em português o nome é bombardino. Tem um solo lindíssimo na abertura da ópera Orfeu no Inferno. Então, a palavra correspondente a esse submundo seria Sheol. Sheol é a palavra hebraica para o inferno, o submundo, né? Aquele lugar onde estava o rico da parábola, conhecemos como a parábola do rico e Lázaro, Sheol em hebraico e Hades em grego. Então, Orfeu foi a esse lugar, segundo o autor da ópera, para encontrar com sua amada Eurídice e assim vai se desenrolar essa grande ópera de Jacques Offenbach, uma ópera alemã riquíssima, lindíssima. Obrigado, irmão, por essa parte aqui, primeira, que nós estamos encerrando agora. Muito bem. 12 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília, 12 minutos faltando para as 11 na nossa capital. Pastorzão, e os livros? Conta aí, como é que estão? Há uma expectativa já para o final do ano ser lançado Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, parte 2, né? E o comentário de Jonas já está aí a todo vapor, não é? Para que a gente possa estar já adquirindo, viu, gente? Então, para você adquirir, por exemplo, o mais novo livro que foi lançado agora recentemente, que é o comentário do livro de Jonas lá, você vai entrar em contato no e-mail pastor PR Pedro Moura. Não, estou fazendo confusão com o Facebook. O e-mail é esse, pastorpedromoura@gmail. Não, para o pedido Ministério. Apaga tudo, gente.
O e-mail é esse, Ministério Pedro Moura, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, meu Deus. Perfeitamente. Isso, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. De novo, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Esse é o e-mail para você adquirir aí os livros do nosso pastor. Então, agora, recentemente, ele lançou o comentário do livro de Jonas, né? E no final do ano, oficialmente lá na Convenção Batista, vai ser lançado o Desvendando Versículos Difíceis, o volume 2, o parte 2, né? Então, vai ser top demais, o livro já está aí pronto já, pastor, né? Já está aí só para... o trabalho é de editoração somente, não tem mais muito trabalho para fazer, não. Editoração. E temos os estilos da editoração, a gente clica no estilo, a gente joga a matéria lá no Word, pega do Word e joga dentro do InDesign. Sim. E com os estilos, a gente vai clicando, então, título, aí entra o título, texto, entra o texto, e a pergunta, entra a pergunta aí, resposta, entra a resposta aí, porque já está tudo pronto. Estamos editorando, então, depois de editorado, levar para a editora para fazer as partes técnicas e as revisões, etc. Eles me dão uma cópia, me dão 2 cópias, me dão uma cópia, eu corrijo, emendo e mando para eles, e eles me dão uma outra cópia do trabalho já emendado, e aí a gente vai procurar aquela outra falhazinha que o olho não viu, etc. Então, vamos ter, se Deus quiser, o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 2, porque já temos o volume 1. Muito bem. Inclusive, na semana passada, viu, gente, eu estava aqui lembrando, nós, por volta do meio-dia, né, quando o pastor ia começar o assunto da semana passada, né, pastor? Nós tivemos uma falta de energia, não foi isso? Tivemos uma falta de energia, teve um apagão aqui em Brasília. Então aqui eu tô numa cidade satélite, o nosso estúdio central está em outra cidade satélite, e aí em seguida todos os noticiários já estavam divulgando que teve um apagão aqui em Brasília, né? Então foi mais ou menos isso, acho que antes de meio-dia um pouquinho, teve essa situação. Então por isso que a gente não concluiu o programa na semana passada, né? Então só para lembrar aos ouvintes que foi isso que aconteceu. Mas, pastor, eu estou aqui com a lista, né, as pessoas que quiserem, através do e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com, adquirir os livros, né? Nós temos aqui, a Carta aos Hebreus, pastor Pedro Moura, né? Esse livro, inclusive, foi esgotado, né? Está aí, preparo para a primeira impressão de novo. Carta de Paulo a Tito, introdução, comentário, também está esgotado, né, pastor? Eu vou passar aqui alguns títulos, né, mas alguns deles têm, outros estão aí já para a segunda tiragem, né, e outros estão esgotados, infelizmente. Mas olha só, Carta de Paulo a Filemon, introdução e comentário, né, esse também acho que está esgotado. O Manual do Autor do Casamento, segunda edição, foi esgotada, mas já está aí a primeira impressão já de novo, né? Oração do Pai Nosso, né? Esse aí tem poucos exemplares, então se você quiser adquirir, esse aí eu tenho, top demais. Abacuque, introdução e comentário. Carta de Judas, irmão de Jesus, né? Segunda edição já está. A Ceia do Senhor, esse eu tenho também, muito, muito, muito bom. E o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, também tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Então, assim, você corre e vai adquirir o volume 1, porque o volume 2 está sendo lançado, senão depois você vai se arrepender, viu? Então, corre e adquire lá o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, um excelente livro, inclusive para você usar até como opção em escola bíblica, né? De repente, no EBD aí, se tiver um
um dia especial para EBD, você pode usar o Desvendando Versículos Difíceis, é top demais. E por último, agora, o Jonas, né? Introdução em comentário. O lançamento foi em junho, né? E está aí já sendo vendido a todo vapor. Mais uma vez, se você quiser adquirir, Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, esse é o e-mail. E o próximo lançamento, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 2. Esses são aí alguns dos títulos, né? Ou melhor, são os títulos que o pastor Pedro Moura tem já aí prontos, que você pode adquirir. Tudo bem? Então, meu pastor, pode falar, pastor. Você ia chamar o alô agora? Pode ser. Então, o alô vai para quem, meu pastor? Olha, o alô vai para a família Patrício, lá no Rio de Janeiro. Eles foram minhas ovelhas na 4ª igreja do Rio de Janeiro, um casal abençoado, abençoador, amigos, e eles estão enfrentando uma tribulação com a enfermidade do cantor gospel Maurício Paes. A boa notícia é que ele já foi operado, fez a cirurgia, né? E está em recuperação, e temos orado constantemente por ele, pedindo ao Senhor não somente um completo restabelecimento, mas também breve, né? Que o poupe de dores e todas essas coisas que decorrem de uma cirurgia tão delicada como foi a cirurgia do Maurício. De modo que eu peço, eu mando meu alô para essa família querida. Eu tenho falado com eles por WhatsApp, mandando mensagem de encorajamento e garantindo nossas orações e garantindo também que estamos pedindo ao povo de Deus orações por este jovem próspero, com um ministério abençoado, uma voz lindíssima, músicas bonitas da autoria dele e outras. Então, é um alô que traz alegria ao meu coração, por saber que estamos clamando a um Deus que pode todas as coisas. Amém. O outro alô é para a Igreja Batista Monte Gerizim. Eu estive nessa igreja na quarta-feira, para a posse do pastor Fábio Gomes, nosso amigo, que iniciou o seu ministério ali naquela quarta-feira, quando ele assinou o termo de compromisso. Após a igreja superlotada e um trabalho muito abençoado, o ex-pastor, o pastor Riedson Filho, transmitiu o cargo ao novo obreiro, porque o pastor Riedson já está pastorando a Igreja Batista Sião, que é aqui perto de nossa casa. Então, o nosso alô para a Igreja Batista Monte Gerizim e para o pastor Fábio Gomes, sua família e aquela querida igreja, nesse novo momento para o crescimento, o despertamento da igreja. Muito bem, são 10 horas e 58 minutos em Brasília, 10h58, faltando 2 minutinhos só para as 11 horas em Brasília. Então vamos lá, pastor, para aquela parte, né, onde algumas pessoas cobram da gente também, o futebol. Vamos falar um pouquinho, menos antes de irmos para o próximo assunto, de futebol. Mas como eu estava dizendo, meu pastor, ontem foi pedreira, viu? O tal do Flamengo tá com a bruxa solta. Tomou o sacode do Faísca,
Eita, que todo mundo feliz. Faísca. Aí. O pessoal falando que o Faísca. Se classificou, não foi? Se cara, classificou no sufoco, né? Tirou o Palmeiras. Tô falando, o Faísca tá atrevido, rapaz. Tirou o Palmeiras, vai jogar, acho que agora contra o São Paulo, né? Não sei se vai passar, mas vai jogar contra o São Paulo, né? E a próxima nas quartas de finais, né? Já. E no Campeonato Brasileiro ele meteu 4-1 no Flamengo, que estava lá com reserva dos reservas. Você está falando no Botafogo, não é? Botafogo, Faísca, é o famoso Faísca. Não pode ir, né? Então. E aí... Daqui a pouco dá um vento e apaga a faísca, né? Apaga, o pessoal falou que ele é campeão em guardar vagas. Então ele está guardando vaga lá para o campeão brasileiro. Então deixa para lá. E aí ganhou do Flamengo, né? 4-1. Ó, eita, tá vendo? Pegou o time do Flamengo lá todo desfalcado, né? E 7 machucados. E meteu lá um 4-1. Mas não era para o Flamengo ter perdido de 4-1, não. Era para não ter no máximo um empate, né? Mas tudo bem. Jogo é jogo, né? E aí ganhou o Palmeiras na Libertadores, né? Tirou o Palmeiras. E agora tá aí, ó, tá atrevido. O Faísquinha tá animado, viu, pastor? Vai jogar domingo aqui em Salvador contra o Bahia. Olha aí, ó, vai tomar um sacode do meu Bahia. Eita! É a quarta partida, né? Como é que é? É a quarta partida. 3 partidas, Botafogo e Bahia. 2 lá, o Bahia ganhou uma, empatou a outra, e a terceira aqui em Salvador, o Bahia ganhou. Então eu espero que a quarta ele ganhe também. Freguês do meu Bahia já. Ixi. 50 mil pessoas vão estar no estádio, entendeu? Lotação esgotada, porque a FIFA diminuiu a lotação do estádio. Sim. E com aquelas cadeiras que mandou colocar, né? E está esgotada já está esgotada os ingressos, né? Hein? Os ingressos estão esgotados. Os ingressos já estão esgotados para o próximo domingo. Eu espero que ele tome um sacode aqui. Vai tomar. Pare de ser besta. Vai tomar. Pare de ser besta e assuma a sua posição de faísca mesmo, etc. E volte para lá. Desculpe, meus amigos, inclusive meu pastor, viu? É botafoguense. É botafoguense. Mas é isso mesmo. Tem que perder, né? Eu espero que ele perca no próximo domingo. Os únicos comentaristas esportivos, pastor, que temos times declarados. Agora, veja bem, na Copa Brasil, nós vamos enfrentar o Flamengo, né? É? A primeira partida é lá, no Rio. Não, a primeira partida é aqui. Sim. A decisão é lá. E vai ser quando? Eu queria que fosse o contrário. Mas tudo bem. Se quer ser campeão, não tem que escolher nem lugar, nem adversário, nem nada, tem que enfrentar qualquer coisa, né? Espero que a gente elimine o Flamengo, ainda mais que ele está desfalcado aí. Né? Na semana que vem já? Eu acho que é 28, se não me engano. Hoje são 23, né? Semana que vem, né? 28 na semana que vem vai dar na quarta-feira. Quarta-feira da semana que vem. O Bahia também está com uns desfalques ruins. Aquele Biel, aquele menino joga demais. E ele está sentindo dores. Ele apanha muito, porque ele é muito driblador e muito arisco, então ele apanha muito. E o Everton Ribeiro está com um problema na vista, né? Que ele tomou uma joelhada naquele jogo que o Bahia ganhou de 2-0 para o vice-Vitória daqui. E ele levou uma joelhada de um zagueiro no olho. E então, espero que ele se recupere a tempo. Né? Inclusive, ele jogou o segundo tempo daquele jogo com um olho só e fez um golaço, um gol de craque. Mas é isso aí, vamos.
Muito bem. Então, semana que vem temos Flamengo e Bahia, né? O Flamengo tem que trazer, ver se consegue trazer aí a galera dele lá, porque eu acho que o Pedro já joga na semana que vem, acho que o Pedro já joga. Não sei se a lesão dele é tão grave, não. Mas tá com 7 no banco, rapaz. 7, melhor, no banco nada, lesionados, né? No departamento, no DM que eles chamam, né? No departamento médico. E tá lá. Mas vamos lá, vamos ver. Muito bem. Pastor, antes de nós passarmos aí para o nosso assunto principal, deixa eu mandar um alô para a galera que está aqui no nosso chat. Está dizendo o seguinte, ó, a Bernadette Sena está dizendo, bom dia, pastores, Welber e Pedro Moura. A Cristiana também está por aqui, ela está dizendo graça e paz, bom dia, Rede 316, 3 anos de amor no ar, pastor Welber Costa, Pedro Moura, bom final de semana, Senhor abençoe sua saúde física, emocional e espiritual, louvado seja Deus, obrigado Cristiana, ela está lá em Recife. A Rebeca Alexandrina também está por aqui, ela está dizendo, bom dia, pastor Welber Costa, bom dia, pastor Pedro Moura. Sou Rebeca Alexandrina Vieira, da Primeira Igreja Batista em Ulisses Guimarães, Vila Velha, Espírito Santo, olha que legal, terra de Ivan Gomes, ligadinha aí na 316, no Desvendando Textos Bíblicos. Obrigado, Rebeca. A Eugina Elbis também está por aqui, ela está dizendo bom dia, melhor, Eugina, é Eugina mesmo? É Eugina, né? Eugina, bom dia, sempre na doce paz do Senhor Jesus. Pessoal da Bíblia em Quadrinhos, bom dia, queridos. A Malu Parca também está por aqui, ela está dizendo graça e paz, amados. Minha amiga Dulce Moura, conhece, pastor? Então, está aqui também, né, mandando um emojizinho aí de amém, né? A Rebeca Alexandrina mandou outro recadinho, ela está dizendo, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Ela botou aqui, a Pedro foi um grande pregador da palavra de Deus, um apóstolo valoroso, que foi obediente ao seu chamado. Muito bem. A Elisângela Araújo também está por aqui, ela está dizendo, bom dia, a paz, irmão, sou de Santo Antônio do Tauá. Olha que legal, rapaz, lá no meu Pará, Santo Antônio do Tauá, legal. A Rebeca Alexandrina mandou aqui outro recadinho, ela está dizendo, não há base bíblica para crer que na Igreja Católica diz sobre Pedro, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, Oséias 4:6, ela está dizendo, leiamos mais a Bíblia. Valeu, Rebeca, obrigado, querida, Deus abençoe. Bom, são 11 horas e 6 minutinhos, não esquece você que está chegando aqui na rede, né, no canal da Rede 316 no YouTube, dá o like lá, tá bom? Eu tô vendo aqui que tem muitas pessoas assistindo e menos likes do que as pessoas que estão assistindo. Então não esquece de dar o like lá não, tá bom? Obrigado, se inscreve no canal, toca e clica aí no sininho também, né? Compartilha o link também do YouTube, tenho certeza que você vai estar abençoando muita gente. Pastorzão, vamos lá então para as questões do programa de hoje? Vamos sim! Então, hoje nós estaremos falando, o tema de hoje, bênçãos através da igreja. O texto está lá em Efésios, capítulo 3, versículos 10 a 12. Efésios, capítulo 3, versículos 10 a 12. Eu acredito que você já está aí com um caderninho, sua Bíblia de papel, né? Como o pastor sempre fala para a gente pegar aí, né? Caneta, lápis, né? Caneta para anotar no papel, lápis para poder marcar alguma coisa na Bíblia, né? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, ó, Efésios 3, 10 a 12, e o tema de hoje, bênçãos através da igreja. Efésios 10 a 12, posso ler aqui, meu pastor? Pode sim. Está dizendo o seguinte: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades das regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Amém. Capítulo 3, versículos 10 a 12. A primeira pergunta, meu pastor, vamos lá? Vamos sim. Pastor, o senhor falou sobre a igreja e reino de Deus, aí ele botou aqui entre parênteses, outras vezes falou o reino dos céus, fecha parênteses. Minha pergunta é a seguinte: que ligação
ou melhor, que relação tem a igreja com o reino? Olha, reino é a palavra Basileia, né? Basileia significa domínio. Existe até uma cidade, né, famosa na Suíça chamada Basileia, que a gente chama de Basel. É uma cidade, inclusive, eu já fui pastor nessa cidade ah, da Suíça. Então, Basileia significa governo, domínio. O reino de Deus é o domínio de Deus. A igreja, assim, a, a, a ideia de Deus domina, mas a veiculação é que Deus mantém a ordem, né? Isso é muito difícil, por exemplo, se você pensa na violência de uma cidade para dizer que Deus está governando aquela violência ali. Então a gente tem que pensar nesse domínio de Deus, né, dentro daquilo que Ele quer dominar, dentro no contexto do seu povo, da igreja, e por aí vai. Então, a igreja é composta de um povo que está sob o domínio e sob o governo de Deus. A igreja é composta dos súditos desse reino. Então, se alguém lhe perguntar o que é o reino, você diz: reino é o governo de Deus, né? A igreja é comunidade de homens que se deixam dominar por Deus, por seus ensinos, por suas obras, por sua soberania, por seu poder. Então, quando uma pessoa se diz crente, mas eu sou crente, mas não tenho igreja, olha, isso é uma situação difícil. É uma situação, eu diria, complicada, porque essa pessoa não está nem sob o domínio de Deus, nem sob seu próprio corpo. No caso, a Igreja de Deus vivo, né? Coluna e firmeza da, da verdade. Então, irmãos, o reino é o governo de Deus, é a soberania de Deus, é o domínio de Deus sobre o povo, sobre o seu povo, sobre o mundo, não é? E no caso especificamente da igreja como sendo cabeça, o Senhor Jesus é cabeça da igreja, e o que acontece aqui, né, que todo mundo quer, o casamento, no casamento também. Agora, quando uma pessoa, então, se a pessoa se diz crente, mas está sem, eu sou crente, mas estou sem igreja, ouvi isso há 2 semanas, né? Essa pessoa não está nem sob o domínio de Deus, nem no corpo de Cristo, porque o corpo é a igreja, a comunidade dos homens súditos do reino. Quando Jesus estava entre os humanos, isto é, aqui na terra, no mundo, edificando a sua igreja e dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O evangelho é do reino. O evangelho não é da igreja, mas do reino. A igreja prega o evangelho do reino. Então, respondendo o finalzinho da pergunta dele, a
uma relação, né? Há uma relação íntima entre o reino e a igreja, mas o que é a pessoa, né? A pergunta da pessoa. Mas reino é uma coisa, igreja é outra coisa. Ok, irmão? Podemos ir? Vamos lá. Próxima pergunta. Pastor, qual é a igreja verdadeira? Há igrejas que não são igrejas, isto é, são falsas. Já fiz essa pergunta e muitos líderes, nenhum deles responderam. Irmãos, me indicaram o seu programa, mas um deles disse, nem pense que ele vai responder. Não estou falando isso para lhe sugestionar. Sou sincera no que estou falando. Se o senhor se sentir à vontade, tudo bem. Mas se não quiser responder, vou saber respeitar seu direito. Obrigada. Interessante. A ideia de igreja verdadeira e igreja falsa. Vamos começar com a segunda pergunta. Se há igrejas falsas. A Bíblia diz que sim. Uma igreja, por exemplo, que santifica a demônios. Paulo discute isso em 1 Coríntios 10, referindo-se aos ídolos, como a demônios. Lembre-se que nesse texto de 1 Coríntios 10, versículo 14, ele diz que o crente deve fugir da idolatria. Versículos 19 e 20, ele diz, mas que digo? Deixa eu localizar aqui. Que o significado que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam a demônios, não a Deus. E a ideia é que Paulo não quer que os crentes sejam participantes com os demônios. Em 1 Coríntios 12, 2, o apóstolo retoma o assunto e diz à igreja em Corinto, antes de serem igreja de Cristo, vos desviastes para os ídolos imundos, conforme para os ídolos mudos, conforme eras levados. Escravidão, levados pelo um senhor que vai gargalando a gente no caminho, mas nos mantém perto dele. Então, uma igreja que pratica idolatria, como parte do seu estudo, do seu culto, do seu trabalho, pode perfeitamente. Muito bem, são 11 horas e 17 minutinhos em Brasília, 11 e 17 na nossa capital. Podemos ir para a próxima pergunta, meu pastor? Eu listei aqui algumas coisas que eu acho que vai ajudar sobre essa questão. Por exemplo, de igreja verdadeira e igreja falsa. Okay. Uma igreja que pratica a idolatria como parte do seu culto não pode ser listada como igreja verdadeira. Uma igreja que não batiza conforme o batismo do Novo Testamento, cujo modelo é o batismo de Jesus, não está listada dentro dessa importante característica de igreja verdadeira, de igreja do Senhor. Uma igreja que não prega a Jesus Cristo como único Senhor, único e suficiente Salvador, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, não está listada entre a igreja verdadeira de Cristo. Uma igreja que não crê na Trindade, a união de três pessoas divinas em um só Deus verdadeiro, e não batiza em nome dessa Trindade, não é uma igreja verdadeira.
Então, essa lista pode ajudar, né? Que a igreja verdadeira prega somente a Bíblia, como palavra de Deus inerrante e inspirada. Uma igreja verdadeira prega o evangelho ensinado por Jesus e pelos apóstolos e considera que não há uma outra fonte de autoridade absoluta senão a Bíblia. A igreja verdadeira prega a salvação em Jesus Cristo e unicamente em Jesus Cristo, Atos 4:12. Celebra as duas ordenanças ensinadas por Jesus: o batismo e a ceia do Senhor. Essas ordenanças são simbólicas. O batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor, modelo da nossa ressurreição. E os elementos da ceia, o pão e o vinho, são símbolos do seu corpo e do seu sangue, não se transformam em nada. São pão, continuam pão, são vinhos, vinho continua vinho. Então, a igreja verdadeira adora unicamente a Deus. O último domingo que preguei na minha igreja, eu ensinei o hino 185 do Cantor Cristão. E uma das estrofes ele diz: os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes, adoramos. A igreja verdadeira ama a Jesus como Senhor e Salvador pessoal daquele que crê. Ora a Deus, o Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo, porque essa é a única oração do Novo Testamento. Realiza a obra de missões a todos os povos. Prima pela vida de pureza e santidade dos seus membros, casados, solteiros, viúvos, etc. A pureza é a vida que devemos viver. A verdadeira igreja é solidária com os pobres e necessitados e não tem necessitados em seu rol de membros. Então, há muito o que dizer sobre a igreja verdadeira, mas eu vou ficar por aqui por causa do nosso tempo. E vamos passar para a questão de número 3. Vamos lá. 11h21. A pergunta número 3 é a seguinte. Pastor, um jovem solteiro de nossa igreja, mais ou menos 19 anos, foi acusado de haver mantido relação sexual com a namorada, que não é crente. Confrontado por irmãos de uma comissão da igreja, ele não negou. O assunto foi para a sessão da igreja e o rapaz foi excluído. O pastor não gosta desse termo excluído. Ele fala disciplinado. Mas nossa igreja diz que isso é modernidade e continua dizendo que o rapaz foi excluído e continua excluído. Até quando? Não sei. Há uma geração nova na igreja e esses jovens solteiros e casados estavam em peso na sessão, inclusive nossos filhos. E foi essa a maioria que prevaleceu. Pastor, eu e minha esposa não votamos pela exclusão dele. Para nós, é falta de amor. Há outros pecados na igreja, pastor, mas parece que pecado é somente sexo. Não se tira uma pessoa do caminho da salvação por um simples voto. Pensamos em sair da igreja, mas já desistimos. Vamos continuar. Eu pergunto ao Senhor, que benefício há para a igreja em descartar um jovem do seu rol de membros? Pastor, eu não sei como o Senhor, ela botou aqui entre parênteses, né? Eu não sei como o Senhor aguenta ouvir tanto problema. Que horror. Que Deus te ajude. Super final aqui, né? Irmãos, obrigado por essa importante questão. Há muito não aparece uma questão sobre disciplina na igreja, mas isso é de real importância, né? A igreja que não batiza, a igreja que não disciplina, estão longe do propósito de Deus para a sua igreja. Primeiro, o pecado desse jovem pode levá-lo ao inferno. Estamos excluindo aqui tratar da moça com quem ele fornicou, porque ela ainda não é a irmã
Nossa, o pecado de fornicação é um pecado eterno. E não há perdão para pecado eterno. Está dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo está dizendo: nenhum fornicário herdará o reino de Deus. Evidentemente que se não se arrepender, né? Confessar seu pecado, buscar a igreja, se submeter ao que a igreja decidir, comissões e até afastamento do rol de membros, isso é ah, ah, o ensino do, do Novo Testamento. Segundo, a disciplina é parte integrante e importante na vida da igreja. Essa disciplina vai livrá-lo do inferno, quando ele se arrepender e retornar à comunhão. E casar com a mesma moça, trazendo-a para integrar a comunidade do reino. Mas antes, ele tem que passar pela disciplina da igreja. Disciplina, meus irmãos, não tem a ver com espancamento. Um ex-professor meu de seminário, também foi meu pastor, ele costumava dizer: a, a disciplina sem amor é revanche. Amor sem disciplina é descaso. Disciplina sem amor é revanche. Amor sem disciplina é descaso. Terceiro, se há outros pecados na igreja, como os ouvintes disseram, então, e eles sabem disso, então por que eles não denunciaram isso? Não quiseram votar, se abstiveram disso, desse privilégio, desse direito. E também sabem que há outros pecados na igreja, mas não informam a igreja sobre esses pecados. Então, a, a, a ideia aqui nesse terceiro ponto é que a igreja deve tomar conhecimento e deve tratar do assunto, da pessoa, para que a igreja cresça. Está vendo como a ideia de Satanás é aquela nos manter sob a tutela dele? Então, o quarto, um simples voto, como eles dizem na redação, ah, ah, não tira o crente do caminho da salvação. A salvação é eterna. E se este rapaz é um crente, ele vai retornar à comunhão com seus irmãos. E um bom indício aqui no caso dele é que ele não negou o erro. Quinto, os benefícios da disciplina não são somente para a pessoa disciplinada, mas para a igreja toda. Por quê? Porque pecados sobrecarregam a igreja, sobrecarregam o corpo, interferem em nossa comunhão com Deus. Então, há muitos benefícios da disciplina. Um deles, no caso desse rapaz, é o testemunho que dará para a namorada dele e para a família dela, que não são crentes, segundo ele. Eles vão ficar sabendo que a igreja prima por princípios, por moral, por respeito à família, por pureza. Isso não existe no mundo. E provavelmente na igreja da pessoa que está fazendo essa pergunta, isso não seja cuidado. Nós temos que fugir da
libertinagem, né? Nós temos que fugir da libertinagem, porque no mundo de hoje ela é desenfreada, desenfreada. Sexto, disciplina não descarta ninguém do rol de membros. Um membro em disciplina é um membro da igreja. É como nós colocamos o filho para ficar sentado numa cadeira de castigo, em disciplina, por algum tempo, para privá-lo de privilégios. E ele sentir esta a privação, mas não descarta. Quando o filho comete erro e nós colocamos ele numa cadeira, ele vai ficar ali pelo tempo que os pais determinaram. Então, ele perde os privilégios que ele tem durante a semana toda. Se você manda e seu filho fica sentado, isso lhe dá. Então, irmãos, a, a disciplina não descarta ninguém do rol de membros. Um membro em disciplina é um membro da igreja. Quando o seu filho comete um erro e você o disciplina, ele não deixa de ser seu filho. Se você manda ele ficar sentadinho durante meia hora, ele perde os privilégios que ele teria naquela meia hora, mas ele continua sendo seu filho. Então, vamos encerrar aqui essa questão citando a carta aos Hebreus, capítulo 7. Olha que coisa. É para disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu aconselho o casal que mandou essa pergunta que lê todo esse texto de Hebreus capítulo 7. É muito rico para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a importância da disciplina na igreja. Vamos para a quarta pergunta. Sim. Pastor, tem aqui um comentário de alguns queridos que estão chegando aqui na rede. A Deise Tenório, ela mandou aqui uma perguntinha. Ô, Deise, eu vou te pedir um favor, amiga. Manda pra gente essa tua pergunta lá para Desvendando Versículos Difíceis. Aí você fala lá que é no tocante a desvendando versículos difíceis @gmail.com. Aí você fala que é tocante à pergunta, ou melhor, perguntas do programa anterior, né? Aí você bota o assunto de hoje, né? Que é cadê? Peraí que me perdi aqui agora. Também. Rapidinho que apagou aqui meu monitor, agora sim. Então aí você bota lá que é bênçãos através da igreja, o assunto de hoje, né? Aí você bota que é no tocante a perguntas do programa anterior. Aí você manda a tua perguntinha para lá, tá bom, ô Deise? Ela tá dizendo assim, ó, na sua opinião, excluir um membro é a mesma coisa que cancelar? O que você pensa sobre a cultura do cancelamento nas igrejas? Manda para lá que na semana que vem o pastorzão responde aqui. Por gentileza, tá bom, Deise? Então vamos lá para a quarta perguntinha, pastor? Sim. 11h33. A quarta pergunta é a seguinte: pastor, nós abençoamos a Igreja do Senhor e sabemos que somos abençoados por ela. Por exemplo, são muitas as bênçãos sobre as nossas famílias, parentes, filhos, netos, bisnetos, aderentes. Tudo gente abençoada, pastor. Pode crer. Somente nossos pais, que já velhinhos, se foram, mas foram salvos por Jesus. Eu ouvi, pastor, o pregador falar sobre as bênçãos da igreja, mas ele só falou sobre salvação. Por favor, pastor, seria possível falar sobre outras bênçãos? Sim. Há muitas bênçãos, irmãos, que advêm da igreja, do culto, da participação, dos trabalhos, da agenda da igreja, do nosso envolvimento com isso. O privilégio de adorar a Deus com os irmãos.
Podemos adorar a Deus sozinhos em casa. Podemos adorar a Deus juntos com o nosso cônjuge, nossos filhos. Mas podemos adorar a Deus também no templo, com nossos irmãos, né? O privilégio de cantar louvores com outros que também louvam a Deus. Paulo, o apóstolo, afirmou que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, Efésios capítulo 1. O privilégio de contribuir para o sustento da obra do Senhor no mundo inteiro. A bênção de criar filhos em uma comunidade que preza por valores que o mundo despreza hoje, e assim cuidar para que eles não venham a ser tragados pela condenação do mundo. Outra bênção, a bênção de nos edificarmos mutuamente. Uma outra é o privilégio de participar da obra de evangelização do mundo. Uma outra bênção é o privilégio de cuidar dos enfermos, dos pobres, dos necessitados. E saber que em nossa igreja, no hall de membros de nossa igreja, não há necessitado algum. Como foi dito lá no livro de Atos, que não havia necessitado alguns. São bênçãos. São bênçãos com as quais abençoamos a igreja e somos abençoados por ela. E são muitas, né? Que advêm da nossa participação na Igreja do Senhor Jesus. Você pode levantar muitas outras bênçãos na sua experiência pessoal. Bênçãos que advêm da igreja. Podemos ir para a próxima? Vamos lá, meu pastor. Vamos para a próxima pergunta. A próxima perguntinha, essa agora vai ser a quinta pergunta, não é isso? A quinta perguntinha que diz o seguinte. Espera aí só um pouquinho, meu pastor. Só um pouquinho, que aqui sumiu as minhas perguntinhas aqui. Agora sim. Agora sim. Pedro, eu ando muito amedrontada. Ouvi uma mensagem sobre batalha espiritual e fiquei sem dormir alguns dias. Tomei até remédio com medo do Satanás entrar na minha casa de noite. Não nego não, pastor. Fechei as portas, escorei com vassoura e coloquei até uma panela pendurada na fechadura para fazer barulho se alguém tentasse abrir por fora. Pastor, peço sua orientação sobre isso. Pastor, estou com receio de perguntar ao pastor, deve ser o pastor dela, né? Acha que devo? Outra pergunta, a Bíblia fala sobre isso? Então, que assunto sério, né? Talvez fosse bom ela encaminhar essa questão para o nosso irmão, doutor Egnaldo, né? No Divã, programa aqui da Rede 316, porque ele é um especialista, é um psicólogo e competente e tem ajudado muitas pessoas com seus programas. Então, e além disso, nós vamos orar por ela e pela família dela. Ao que parece, essa pessoa mora sozinha, né? Mas é possível que tenha parentes que estão em algum lugar e possam, de alguma forma, ajudar essa irmã. A Bíblia fala assim, e a Bíblia diz que Deus nos deu armas poderosas para resistir ao mal. Por exemplo, em 2 Coríntios 10:4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Arma poderosa, né?
em Deus. Então, isso não descarta Satanás. Satanás não pode ser, nós não podemos ignorar Satanás. Ele é uma realidade, um anjo. E o que está agindo e atuando na vida desta nossa irmã, não tenha dúvida que é ele, medo, né? Medo. Tem até um assunto que vai ser trazido nos próximos programas sobre Satanás. Quem é Satanás? O que é que ele faz? Uma das coisas que ele faz é lhe dar medo. Um medo que você não consegue controlar, que vira pânico, que você prende panela na fechadura para se alguém tentar entrar em sua casa à noite, etc, etc e tal. Ele é um anjo, na realidade, um anjo poderoso, mas ele não tem poder maior que o nosso Deus. Ele não tem poder maior do que o Senhor Jesus. Jesus é sobre todos. O nome tem uma música tão bonita, né? O nome de Jesus é sobre todos. Que coisa linda. Nome mais belo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Esse nome é poderoso. João, o apóstolo, diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Primeira Epístola de João, no capítulo 3. Então, irmã, há muitos recursos, né? Louve. Uma arma poderosa é o louvor. Cante hino de louvor. Adore o nome. Ore. Oração é uma das armas da nossa luta contra Satanás. Leia a Bíblia. Não somente, porque às vezes tem aquele misticismo, né? Eu conheci uma senhora que, na casa dela, a Bíblia vivia aberta no Salmo 91. Ela não lia outra coisa, nem o Salmo 91. Ela deixava o Salmo 91 aberto numa Bíblia grande, e aquilo é um amuleto, aquilo é bibliomagia. Não é isso. É o conteúdo da palavra de Deus, a dependência que você tem da palavra de Deus, que você lê e ora, que você usa, que você decora textos bíblicos, e não somente esses textos que são indicados, Salmo 23, Salmo 91, etc., hino, castelo forte aberto dentro de casa, não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. A palavra viva e eficaz, e faz tudo o que apraz o nosso Deus. Participe dos cultos em sua igreja. Una-se a seus irmãos. Eles vão ajudar você muito nessa batalha. A Bíblia diz que o reino de Deus consiste em poder. 1 Coríntios, capítulo 4. Não há demônio que resista ao poder de Deus e ao nome do Senhor Jesus Cristo. Peça orações na sua igreja dos seus irmãos. Procure imediatamente o seu pastor e conte a ele o que está se passando com você. Com certeza ele vai lhe dar conselho e vai lhe ajudar. E também procure ajuda profissional. Eu indico, procure a ajuda do Dr. Egnaldo, que é aqui da nossa rede, e que tem um programa aqui, o Divan, que ele vai poder ajudar a vocês como um especialista que trata desse tipo de assunto. Eu trato do ponto de vista espiritual. Ele trata tanto do ponto de vista espiritual, por ser um crente, como a parte técnica daquilo que ele estudou para lhe ajudar como um profissional psicólogo ou psiquiatra. Vamos lá? Vamos lá, sexta pergunta, meu pastor.
Pastor, o senhor falou no último programa sobre o apóstolo Pedro e sobre ter as chaves do reino dos céus. O senhor consideraria essas chaves uma bênção dada à igreja? Olha, eu gosto de considerar, e esse é o consenso dos estudiosos sérios, a considerar as chaves do reino dos céus como autoridade dada à igreja. Autoridade para ligar e desligar. Mateus 18, versículo 18. Então, veja, eu vou tentar, ajudar os irmãos no entendimento. Imagine que o irmão contribui para a obra missionária. Então, sua contribuição. Um missionário é enviado a uma tribo indígena, por exemplo. E aqueles homens e mulheres que vivem ali em um mundo animista, digamos, né? Um mundo em que crê em todas as coisas, que todas as coisas são humanas, as árvores, os animais, os rios, tudo é humano e causa medo e causa temor, e eles vivem envolvidos com o medo de todas essas coisas, com o temor dessas coisas, até adoram. Eu conheci uma comunidade lá na África que adora o jacaré. Eles têm medo do jacaré, mas eles adoram o jacaré. Então, o missionário vai lá nesse lugar, prega a salvação em Jesus Cristo e aquelas vidas são libertadas desse terrível engano. Isso é desligar do erro e ligar à verdade. Desligar da escravidão satânica e ligar à liberdade dos filhos de Deus. Então, eu entendo que a chave do reino dos céus é a autoridade para ligar e para desligar. Muito obrigado, irmão. Vamos seguir? Para a próxima pergunta, essa é a última perguntinha chegando aqui. Pastor, eu já fiz algumas perguntas, não sou crente evangélico, e queria perguntar o seguinte: a autoridade simbolizada nas chaves, o senhor está falando sobre isso, é um cheque em branco assinado por Deus? A igreja pode fazer o que quiser com o fiel? Por exemplo, eu era católico praticante, hoje não sou mais, mas ainda não saí da igreja. Estou frequentando a igreja pentecostal, pois, então, na igreja católica, há uma punição que eu considero severa demais, a excomunhão. Minha mãe, aí ele botou entre aspas, ainda é católica, me mostrou uma matéria sobre o excomungado que se suicidou. E depois houve missa rezada para ele. O que o senhor pensa desse tipo de autoridade? São, aí ele botou entre aspas, as chaves que dão esse direito todo? Olha, é terrível isso que essa pessoa está falando, não é? A pessoa se suicidar porque soube que foi excomungado, não sei como é que procede isso na igreja referida aqui. Mas a pergunta dele é se as chaves são um cheque em branco. Não, não são cheque em branco. A luta da igreja é contra o pecado. Há pouco, nós falamos sobre a disciplina de um jovem por fornicação. Então, a igreja tem autoridade para exercer disciplina na vida daquele jovem, mas para restaurá-lo, não para ele cometer suicídio e depois a igreja celebrar um culto no sepultamento dele, como eu disse aqui, que a pessoa cometeu suicídio e depois houve uma missa rezada
em sufrágio daquela morte, não é? Olha, nenhuma disciplina bíblica causa suicídio. Disciplina que causa suicídio não é bíblica, mas é estranha, totalmente estranha à palavra de Deus. Na disciplina, o autor aos Hebreus, no capítulo 7, diz: Deus nos trata como a filhos. Deus nos trata como a filhos, não é? E qual é o filho, diz o autor aos Hebreus, a quem o pai não disciplina? E a conclusão que o agiógrafo autor aos Hebreus chega é que se se alguém está em disciplina, não é filho, é bastardo, não é? Se alguém está sem disciplina, não é filho, é bastardos. Deus nos trata como filhos. A disciplina dele é para o nosso bem. Evidentemente que a disciplina não é boa na hora em que a gente está sendo disciplinado, mas depois. Essa semana eu estava na posse do meu querido colega pastor Fábio Gomes, aqui na Igreja Batista Monte Gerizim, e durante aquele programa houve o testemunho de um líder da Ordem dos Pastores, e ele falou sobre disciplina, e ele disse que o pai dele o disciplinava, e ele falou que sabe que aquela disciplina contribuiu de modo maravilhoso para que ele hoje fosse um crente, para que ele hoje fosse um pastor. Então, a disciplina do pai é para o bem do filho. A disciplina de Deus é para o bem dos seus filhos, dos crentes. E não causa males, causa dores, enquanto a gente está sendo disciplinado. Mas depois, não é, o resultado é maravilhoso, é bênção, é abençoador para aquele que foi disciplinado. Se foi-me bom ter sido afligido, disse o salmista, depois que foi afligido, porque depois que ele foi afligido, é que ele passou a ser, é que ele passou a sentir os benefícios, as bênçãos da disciplina. Então, a disciplina bíblica não é para destruir, não é para vergastar. A disciplina bíblica é para condenar o pecado e restaurar o pecador. Com a disciplina, olha aqui a autoridade. Com a disciplina, a igreja amarra, liga as ações de Satanás e desliga o que está ligado por ele para viver a vida de pureza. O caso daquele jovem que nós citamos, né? A vida de pureza do Evangelho da Graça de Deus. Ligar e desligar representam a autoridade da igreja para amarrar Satanás, ligar Satanás, liberar verbas para a obra missionária. Ligar Satanás e liberar verbas para a tradução da Bíblia. Ligar Satanás e liberar verbas para o envio de missionários. Ligar Satanás e desligar o pecador que está escravizado por ele. Jesus disse que a igreja tem essa autoridade. Tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Que o Senhor abençoe, meus queridos ouvintes, irmãos em Cristo, onde eles estiverem, os ouvintes dessa nossa rádio, né? A rádio web da Convenção Batista Brasileira, administrada pela Junta de Missões Nacionais, que a cada dia cresce em número de ouvintes, de adeptos. Eu estou vendo aqui no
no chat uma mensagem do meu querido irmãozinho lá, pastor Eude Cabral Figueiredo, lá em Goianinha, no estado do Rio Grande do Norte, próximo à cidade de Natal. Abração para você, para Tássia, para seus pais, para seus filhos aí nesse lugar tão aprazível, onde já estivemos várias vezes e temos desejo de voltar lá, né? Ontem fizemos contato com um amigo lá naquela cidade maravilhosa chamada Mossoró, a terra do melão, a terra do sal. Que riqueza! Nossos queridos irmãos daquela igreja lá em Mossoró e outros irmãos que se comunicam conosco durante a semana através do nosso e-mail, através do Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, os irmãos que estão pedindo os nossos livros, né? Todos, quando eu falo que estão esgotados, é um termo técnico. Estamos com um depósito, em nosso depósito, com um número limitado, mas ainda podemos atender a esses irmãos. Estamos trabalhando para não somente uma segunda ou terceira edição, mas também uma reimpressão desses livros para atender a demanda dos nossos irmãos. Então, graças a Deus pela procura dos nossos livros. O Senhor abençoe o meu querido irmão Welber, a sua esposa, a irmã Tatiane, a seus filhos, seu netinho, e a todo o povo de Deus que nos ouve no Brasil e fora do Brasil. Um final de semana abençoado, de trabalho abençoado em suas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu pastor. Obrigado aí mais uma vez pela tua participação aqui junto com a gente. Deus abençoe. Obrigado, irmã Dulce aí, que está sempre junto com a gente também. A próxima semana, na sexta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar aqui de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Aí vai ser o tema da próxima semana, a morte. Por que os crentes morrem? Então, Romanos 6:23 vai ser o próximo assunto. Top demais. Então, esperamos você, já agenda aí tudo direitinho. Se você tem perguntas, como minha amiga Deise Tenório, que já tem uma perguntinha aqui para as perguntas do programa anterior, né? Então, se você tem perguntas, manda para lá, para desvendando versículos difíceis @gmail.com. Esse é o e-mail. Pastorzão, obrigado, querido. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira, se Deus quiser. O Senhor te abençoe. Amém. Bom fim de semana, bom almoço por aí. Abraço. Comer uma comidinha baiana, hein? Eita, fale não. Um azeitezinho de dendê, com camarão, com peixe. Eita, aí é outro nível, né, pastor? Fazer o quê, né? Quando vier aqui, vai comer, no melhor lugar possível. Um abraço, pastorzão. Obrigado, querido. Deus abençoe. Até sexta-feira, então. Bom fim de semana. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.